Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao curso de Educação Física Escolar mediada por tecnologia, né? Para quem ainda não me conhece, né, eu sou o professor Ademir Testa Júnior, ah, sou, né, estudante de pós-doutorado, né? Pós-doutorado, para quem não sabe, é um estágio de pesquisa, vamos dizer assim. Então, estou desenvolvendo um estudo, né? Comecei há pouco tempo, que é dentro da área da educação física escolar também, lá na USP em São Paulo, tá? Sou doutor em ciências do movimento humano, mestre em educação, especialista na área de psicopedagogia e educação física escolar e graduado em educação física e pedagogia, tá? Essa é a minha formação acadêmica, né? Para quem não me conhece, é, saber um pouquinho, né, sobre o que eu fiz, o que eu venho desenvolvendo. Além disso aí, profissionalmente, né, eu sou editor da revista Motriz Saúde, que é a revista científica do curso de Educação Física aqui das Faculdades Integradas de Jaú, né, que é localizado bem no centro, no interior do estado de São Paulo, onde inclusive eu moro, né, onde inclusive eu resido. Eu sou membro, né, do Comitê de Ética em Pesquisa dessa mesma instituição. Sou docente, né, de ensino superior há mais de 7 anos, e entre elas, né, passei pelas Faculdades Integradas de Jaú, pelo Centro Universitário Padre Albino, que é em Catanduva, que é dentro do estado de São Paulo também, e pela Unesp aqui, né, no campus de Bauru como professor substituto. E também na Facol, que é a Faculdade Origenes Lessa, né, por onde eu passei por algum tempo também. Sou professor da rede estadual, né? Eu falo que esse é o meu principal trabalho, né? Apesar de toda a experiência na área acadêmica, né? Com doutorado, pós-doutorado, eu continuo dentro da escola. E às vezes me perguntam, né? Professor, por que você não sai da escola, não exonera esse cargo, né? A escola, eu sempre falo que ela é o meu grande laboratório, né? Se eu fosse fazer um pós-doutorado hoje e, e não estivesse trabalhando na escola, de alguma forma eu teria que ir para a escola, né? Na minha hora vaga, não sei, né? Eu teria que dar um jeito de ir para a escola, porque todo o meu trabalho, todos os meus estudos são relacionados à educação física escolar. Então, todo o processo de intervenção, coleta de dados que eu desenvolvo nas pesquisas ocorrem dentro da escola. E se eu não estivesse trabalhando na escola, eu acho que inclusive ficaria mais difícil ainda de eu desenvolver essa pesquisa, né? Essas pesquisas. Então a escola é o meu grande laboratório, não só para produzir conhecimento, mas para tentar formar as pessoas, né? Formar os alunos de alguma forma. Em 2009 eu fui vencedor do prêmio Professor Nota 10, né? Para quem não conhece, é um prêmio da Fundação Vitor Tivita e é reconhecido aí como um dos maiores prêmios, né, em âmbito nacional da educação brasileira, vamos chamar assim. Sou membro da Academia Jauense de Letras e também do Panathlon Clube Jaú, né? O Panathlon Clube, para quem não conhece, é uma entidade internacional, o Panathlon, né, com sede na Itália. E é como um clube, né? Como um Rotary Club, né? Onde é um clube relacionado ao esporte, onde existem alguns princípios, algumas ideias que nós buscamos disseminar. Como, por exemplo, o fair play, a história do esporte, né? São princípios que o Panathlon procura disseminar, divulgar dentro da sociedade, tá? Bom, então esse sou eu. Obviamente tem mais coisas aí que eu desenvolvi ao longo da vida, mas para início de conversa, para eu poder me apresentar, acho que isso é suficiente. Aliás, é mais do que suficiente. E vamos ao curso, né, que é o que interessa de fato, tá? Além disso, né, eu estou construindo ainda a ideia, né, de se pensar numa empresa, né, relacionada à educação e saúde, né? Talvez de consultoria, enfim, mas de oferecer serviços, né?
E a produção de cursos, por exemplo, como esse na Educafit, é um tipo de serviço que eu tenho oferecido através, né, dessa marca que eu criei aí, por exemplo, tá? Bom, e do que se trata então o curso Educação Física Escolar Mediada por Tecnologia, né? Se trata exatamente do que nós estamos vivendo agora, né, nesse momento. Nós vamos ter momentos de compreender um pouquinho sobre o que pensar, como lecionar educação física em tempos de pandemia. Nós vamos ter momentos para se pensar como lecionar, né? Quais são as ferramentas que nós podemos utilizar, como utilizar essas ferramentas para promover aprendizagens de fato, porque não adianta nós só desenvolvermos o trabalho para nos carregarmos de consciência, né, sobre a ideia de que nós fizemos o nosso trabalho, ponto final, e os alunos de fato não aprenderem, não desenvolverem as competências, as habilidades que são esperadas, né, especialmente hoje que nós estamos regulados aí pela BNCC. Então, há que se pensar um pouquinho nessa situação, nas condições que nós estamos vivendo, né, vivenciando nesse momento tão delicado aí da nossa história, né, da história do homem de uma forma geral, né. E eu não consegui gravar o curso antes por conta exatamente da carga de trabalho que se tornou, né, quando nós entramos nessa situação de isolamento social. E vocês que trabalham na escola, ou alunos de graduação que vão trabalhar na escola, enfim, ou que estão fazendo estágio e acompanhando os seus professores, devem estar vendo isso e sentindo na pele, que é exatamente o aumento da quantidade de trabalhos, né, que nós tivemos a partir do momento em que nós nos encontramos em situação de isolamento social. Ensinar educação física, né, à distância, né, mediado por tecnologia, é muito mais trabalhoso, né, muito mais delicado do que fazer um trabalho na prática, dentro da escola, junto com os alunos, né, dentro ali das relações interpessoais. Ensinar à distância é mais trabalhoso. Portanto, eu sempre digo que quando começou a pandemia, o trabalho simplesmente triplicou, tá? Isso não é uma mentira, isso é uma realidade. Acho que todos os professores que estão trabalhando assim, de forma remota, provavelmente estão sentindo isso, tá? E aí nós vamos pensar um pouquinho então, né? Como fazer isso, né? Como lecionar à distância. E volto a dizer, eu não gravei antes por conta do aumento da bagagem de trabalho. Mas foi até bom que eu não tenha gravado antes, porque deu um tempo, né? Esses meses que se passaram da pandemia me permitiu construir um acervo de materiais para poder apresentar para vocês. Me permitiu utilizar, testar diferentes ferramentas para que os alunos me enviassem como atividades, como tarefas, para que eles utilizassem esse tipo de recurso também, no sentido de eu poder usá-los agora, usar essas tarefas, essas atividades para apresentar para vocês, tá? Eu sempre gosto de dizer que, apesar de ser um pesquisador, um cientista, um acadêmico da área da educação física escolar, eu, antes de doutor, antes de mestre, né, antes de pós-doutorando, eu sou professor, tá? Então, tudo que eu vou desenvolver aqui, tudo que eu vou mostrar e falar para vocês, em termos de teorias, em termos de ideias, eu vou apresentar, né, como é que isso se aplica, como é que eu apliquei essas coisas na prática para vocês dentro da minha escola, né? Dentro da escola não, agora fora da escola, mas mediado por tecnologia, tá? Então o nosso curso, ele tem um percurso, né? Ele tem um caminho a ser seguido, tá? Deixa só eu alterar a posição aqui da minha imagem, né, para vocês poderem enxergar bem. Então o primeiro caminho, o primeiro ponto de parada é o que ensinar, né? Nós vamos pensar então a partir
do que nós temos em âmbito nacional, que é a Base Nacional Comum Curricular, e nós vamos procurar desenvolver. E aí, o que ensinar nas aulas de educação física mediado por tecnologia, né? Como é que ficam os conteúdos? São os mesmos conteúdos? São as mesmas habilidades e competências que nós desenvolveremos, né, nessa situação à distância? Ou nós modificaremos isso? Como é que a gente vê essa ideia, né, essa perspectiva? Tá? Uma das coisas que é muito comum, né, que é cotidiana na nossa prática, né, pedagógica agora à distância, mediada por tecnologia, são as aulas teóricas, né? Então, a atividade, a aula mediada por tecnologia, ela é propícia ao desenvolvimento de teorias, ao desenvolvimento de explanações, de exposições, ao desenvolvimento de explicações teóricas, né? Como essa que eu estou fazendo aqui. Isso aqui nada mais é do que o ensino mediado por tecnologia. E nesse ponto, né, é muito comum que os professores tendam a trabalhar de forma teórica, né? E aí a minha pergunta, é o segundo ponto de parada dentro do nosso percurso, do curso todo, é esse, né? E é a educação física teórica. Será que vale a pena? Né? Eu vou mostrar algumas informações, alguns dados para vocês, no sentido de trazer à tona a ideia, né, de se pensar um pouquinho se vale a pena ou não trabalhar com as aulas teóricas, né, a educação física teórica. Apesar de nós termos muitas pessoas fazendo isso, inclusive dentro da escola, durante as aulas presenciais, há quem diga que a educação física teórica ela não é educação física. A educação física teórica ela é uma desconfiguração da essência da educação física. Eu já ouvi alguém falar isso, tá? Então, será que vale a pena, né? E nós vamos discutir um pouquinho sobre essa questão também. E aí eu vou mostrar para vocês a importância da educação física teórica, né? E aí nós vamos chegar então lá. Muito bem, a teoria é importante, mas e a prática? Como fica, né? Como ministrar as aulas práticas a partir da mediação da tecnologia? Como deixar os alunos, né, permitir que os alunos vivenciem as atividades de movimento, considerando que, primeiro, eles estão em casa, segundo, o professor não está, né, próximo, né, supervisionando aquilo que vai ser feito, terceiro, talvez a aula não seja ao vivo, então o professor não vai ver o que os alunos estão fazendo, se eles fizerem, né? Então, qual é o ponto, né, em que nós podemos desenvolver, quais são os recursos que nós podemos utilizar para o desenvolvimento das aulas práticas dentro do âmbito da educação física escolar, né? Isso configura, inclusive, um dos grandes desafios da nossa prática, tá? Eu tenho algumas ideias para apresentar para vocês. E no final do curso, né, lá nas últimas aulas, tá? Eu vou falar um pouquinho, vou mostrar, na verdade, vou ensinar vocês a trabalharem com ferramentas digitais. Quais são as ferramentas digitais que o professor Testa tem utilizado em suas aulas de educação física atualmente? E como é que essas ferramentas digitais podem auxiliar no desenvolvimento das aprendizagens por parte dos alunos? Então esse é um ponto chave, né? E aí vocês vão sair, né, terminar o curso conhecendo pelo menos algumas ferramentas, tá? Eu sei que existem muitas, eu aderi a algumas ferramentas que eu acho interessante para o meu perfil profissional, para as necessidades que eu tenho, e eu vou apresentar essas ferramentas para vocês, vou mostrar algumas atividades que os alunos desenvolveram de forma online, e nesse contexto eu espero que vocês entendam, que vocês tenham ideias, né, e que vocês sintam-se confiantes diante desse desafio de construir uma prática pedagógica mediada por tecnologia. Tá legal? Pessoal, é isso, tá?
Eu realmente espero que vocês gostem do curso, espero que vocês se familiarizem com os conteúdos e me coloco à disposição já para sanar qualquer tipo de dúvida, né? Vocês podem aí, as pessoas geralmente enviam mensagens de WhatsApp, até mensagens por e-mail, tá? Para que nós possamos discutir e trocar informações, ideias para o desenvolvimento da educação física, especialmente nesse momento, tá bom? Então é isso, né? Por primeira aula, para uma introdução ao nosso curso. E vamos ao que interessa, vamos aos conteúdos, aos temas, né? Seguindo esse percurso aí que eu acabei de apresentar para vocês, tá? Um grande abraço e a gente se encontra então na próxima aula. Tchau, tchau!